gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história. Essa é sobre é uma história sobre o sobrenatural mesmo. Muito esquisita essa história. Mas vamos lá para o vídeo não ficar muito comprido. O nome da história é Numa Noite de Verão. Quem viu essa história foi o Luiz. Aconteceu na época, ele tinha 10 anos, né? Foi em 1992, no verão de 1992, na cidade de Curitiba. Então vamos lá. Conta o Luiz que eles moravam numa casa, num condomínio fechado, até de muita segurança, né? Em Curitiba, e a casa era muito ampla. Na frente, e todo mundo sabe que em condomínio fechado as casas têm uma distância uma da outra de uns 300 metros, né? E geralmente as casas não tem muro, é aquele jardim imenso, assim, muito bonito na frente. E atrás da casa, nos fundos, era a piscina, a churrasqueira, e na parte dos fundos dava para um riozinho, né? Um lago que tinha, diz o Luiz, que muito bonito o lago que tinha nos fundos da casa. E era o lugar que a família mais gostava de ficar nos finais de semana. Bom, conta ele, né, que numa noite os pais dele resolveram ir no supermercado fazer umas compras, chamaram os dois para irem com eles e eles não quiseram ir, preferiram ficar em casa porque estavam cansados, brincaram o dia todo, né, e ficaram em casa. E a mãe, como estava fazendo muito calor, ela deixou as portas e janelas todas abertas, porque como era um condomínio fechado, a segurança também era muito boa. Então não tinha perigo de deixar tudo aberto. E ficou o Luiz e o irmão dele assistindo televisão. Aí chegou um determinado tempo que eles estavam ali assistindo televisão, o Luiz sentiu aquela brisa, né, entrando dentro da casa, assim, de repente uma brisa gelada, e ele estranhou ali na hora, né, apesar que criança não liga muito para essas coisas, mas ele percebeu, ele pensou que o tempo tinha mudado um pouco, porque estava fazendo calor, né, e de repente vem aquele ventinho bem gelado. E só que daí a pouco, apesar daquele vento gelado, aquela brisa gelada em cima deles ali na sala, porque estava tudo aberto, a casa estava toda aberta, né? Ele disse que aquilo ali foi piorando, ele começou a sentir uns calafrios, ele mais o irmãozinho dele também começou a sentir, e eles começaram a escutar uns barulhos fora da casa, muito barulho ao redor da casa. E eles começaram ali a ficar com medo, né? Porque eles estavam sozinhos. Aí o Luiz levantou e foi na janela para ver como é que estava lá fora, quem estava andando por ali, porque estava tendo muito barulho. E ele disse que quando ele olhou assim, ele viu só aquela névoa branca tampando a lua e em volta, assim, da casa. Ele estranhou aquilo, começou a sentir muito medo, porque os barulhos começaram a aumentar muito. Ele abraçou o irmão dele e acabou começando a chorar, porque crianças já viu, né? Quando começa a ter muito medo assim, o que eles fazem primeiro é chorar mesmo, né? E ele disse que daí a pouco as portas e as janelas da casa todinha começaram a bater por causa do vento, porque o vento começou a aumentar muito e deu aquele gelo geral ali onde eles estavam, muito frio, muito gelado. O que ele fez? Ele pegou o irmão dele, pôs no colo e subiu correndo para o andar de cima da casa e entrou. Tem um corredor que vai para os quartos e no armário do corredor, a porta do armário, na verdade, no que abre, eles entram e saem no escritório, onde que os pais dele guardavam as coisas mais assim, joia, essas coisas da mãe, né? Tinha uma salinha mais à frente
era embutido mesmo. Ele foi, abriu e sentou no chão com o irmãozinho dele, ficaram ali encolhidos, chorando. E nesse escritóriozinho tinha uma janela também, uma janela pequena. E conta ele que daí a pouco eles começaram a escutar passos. E outra coisa que ele achou muito estranho, que na piscina, que dava dos fundos da casa, eles escutavam pessoas pulando e mergulhando, né, dentro da piscina. Eles tiveram muito medo, diz ele que nunca sentiu tanto medo na vida dele. Ele foi, quando ele continuou escutando esse barulho da piscina, de alguém pulando e tudo, ele chegou na janela, mas ele não conseguiu ver nada. Essa janela do andar de cima lá do escritório dava para os fundos da casa. Ele disse que não conseguiu enxergar porque a névoa estava tomando conta de tudo. Diz ele que não teve jeito, que ele continuou sentado ali com o irmão dele, abraçado o irmãozinho dele, e os dois começaram a fazer orações, a rezar bem alto ali, os dois juntos. E quanto mais eles rezavam, mais barulho às vezes eles escutavam, às vezes os barulhos paravam, e eles perceberam, eles escutavam pegadas de pessoas, pegadas até pequenas assim, de pessoas andando, né, no corredor da casa aonde eles estavam, no escritório, né? E eles não tiveram, assim, outra alternativa senão ficar chorando ali mesmo e rezando. Aí diz ele que de repente parece que alguém mexeu na maçaneta da salinha onde eles estavam, lá do escritório, lá em cima. Eles ficaram quietos, prestando atenção, e daí a pouco, de repente, tudo acendeu as luzes. Ele percebeu que as luzes da casa, por debaixo da porta, devia ter acendido tudo. Assim, do nada, acendeu tudo. E os eletrodomésticos da casa também, ele começou a escutar barulho dos eletrodomésticos, da batedeira, do liquidificador. Diz ele que tudo acendeu na hora, inclusive dentro da onde eles estavam. Então, aí que eles continuaram a rezar, a fazer as orações deles, só que de repente, no que acendeu tudo, o alarme disparou, né? E foi para a central de segurança. Foi aí que eles acionaram, a central acionou a polícia, e daí a pouco ele escutou a sirene da polícia chegando ali na casa deles, e diz ele que de repente aí, quando ele olhou na janela, aquela névoa que tinha, né, tinha sumido totalmente. E ele esperou da polícia entrar, né? Diz que os policiais entraram, revistaram a casa toda, estava toda aberta mesmo, né? A janela, tudo aberto. E o que os policiais acharam mais estranho é porque tinha as pegadas, né, molhadas, que vinha do lago, que ficava nos fundos da casa, né? Que dava para os fundos da casa, perto da piscina. Essas pegadas chegavam na piscina e ia para casa, na direção da casa. Subiam, essas pegadas subiram as escadas, eram as pegadas molhadas, tá, gente? Subiu as escadas da casa, foram no corredor também. E outra coisa interessante que aconteceu, conta o Luiz que enquanto estava dentro do quarto, eles escutavam gritos e risadas assustadoras, para lá e para cá. Dizer que não tinha noção do que estava acontecendo ali fora, no corredor da casa que dava para os quartos e para o escritório. E essas pegadas, inclusive lá na porta do escritório, estava no chão assim, estava molhado, justamente na hora que eles perceberam que tinha mexido na maçaneta. Tinha uma poça de água na porta do escritório lá, do armário, né? E é isso. Daí a pouco, a mãe dele, os pais chegaram
e ficaram assustados ao ver aquele carro de polícia na porta da casa deles. A mãe saiu correndo, gritando por eles, né, pelos meninos. Aí eles saíram do escritório, que até então, mesmo com a polícia lá, eles não tinham saído. E eles saíram do escritório e foram em direção à mãe e o pai e contaram o que tinha acontecido. Só que até então os pais não acreditaram nos meninos, mas resolveram conversar com os seguranças do condomínio. Foi aí que um dos seguranças que já está lá há muitos anos, né, que já estava lá há muitos anos, contou que numa noite teve uma descarga elétrica de um raio, que dizer que não sabe, ele nunca tinha visto coisa igual, que caiu ali, principalmente perto, ali naquela casa, pertinho ali daquela casa, mas foi um estrondo, uma coisa fora do comum, uma descarga elétrica muito forte de um raio, e a partir daí começou a surgir isso nessa casa. Foi aí que os pais, né, e teve as pegadas, o que eles não entendem, que teve as pegadas molhadas, né, e eles não sabem o que significa isso. Mas diz o segurança que foi a partir desse dia que esse raio, essa descarga elétrica caiu ali, né, na casa ali, onde fica praticamente o lago que dá fundo para a casa, né? E a partir desse dia, de vez em quando acontece isso ali. Que não era a primeira vez que isso tinha acontecido mesmo, não. Aí os pais chegaram, viram que tinha alguma coisa errada, alguma coisa que não era normal, né? Mas também não sabiam, ninguém soube explicar o porquê disso, o porquê dessas pegadas, o porquê dos gritos, o porquê da névoa, o porquê das risadas assustadoras, né? E os meninos, eles continuaram ali, mas nunca mais ficaram sozinhos ali naquela casa, principalmente à noite. Só que com o passar do tempo também, o pai foi transferido para São Paulo. Ele vendeu a casa e foram morar em São Paulo. E depois que eles foram morar em São Paulo, dizer que mais nunca, na casa atual que ele mora, até pouco tempo ele estava lá, ele morava lá e os pais moram até hoje, nunca aconteceu um fenômeno, né, igual a esse que aconteceu em Curitiba. E é uma coisa que ele conta que ele ficou muito assustado. Mas muito, que dá medo, mas medo mesmo, e dizer que não sabe o que foi aquilo, apesar que na época ele era um menino de 10 anos só, e até hoje ele não esquece desse fato que aconteceu na vida dele, né? E é o que ele fala, são coisas misteriosas que acontecem e ninguém consegue falar o porquê e explicar o porquê disso ter acontecido, né? Quem estava por trás disso, quem eram, né? Se eram espíritos, o que era aquilo, as pegadas molhadas, que parecia que realmente saía mesmo desse lago que ficava nos fundos da casa, né? É isso aí, gente. Como eu sempre falo aqui nas minhas histórias, nos relatos que eu conto nas minhas histórias, tem mistérios que só Deus para decifrar. Agora, depois de uma descarga elétrica de um raio que cai num lago, praticamente ali atrás da casa deles, né? Depois dessa descarga elétrica, que foi uma coisa absurda, começa a acontecer isso aí. Muito estranho, viu, gente? Muito estranho mesmo. Eu não tenho noção. Parece que alguma coisa deve ter acontecido dentro desse lago, né? Alguém morreu ali, afogou e não foi encontrado o corpo e ninguém soube, alguma coisa assim, né? Não sei. Então, de vez em quando, talvez saia, não sei. Não tenho noção, mas que é assustador, Só quem vive, né? Um problema desse ali na hora, de escutar, que sabe. Ô, gente,
sobe um calafrio na gente fora do comum. Eu já contei uma história minha aqui, que aconteceu comigo neste apartamento, coisa que eu nunca tinha presenciado. De passos, eu estava sentada bem aqui no telefone, e a pessoa que estava no telefone comigo percebeu que eu falei com ela, olha, tem gente aqui em casa. Espera um pouco, era às 6 horas da tarde, mas não estava escuro ainda. E eu escutei passos aqui no corredor, vindo na direção aqui do meu quarto. Só que parou, porque acho que viu que eu estava conversando no telefone, eu fiquei naquela, né? Que talvez estava esperando eu desligar o telefone para poder entrar no meu quarto. É assustador, tá? Quem vive um momento desse, não é brincadeira, é assustador. É como eu sempre falo, eu tenho muita fé em Deus, muita fé mesmo. Mas nessa hora a gente sente muito medo, não tem jeito. É uma coisa assim que não está na gente, a gente sente muito medo, é uma coisa muito estranha. E como eu sempre falo, existe o bem e existe o mal, não tem jeito, né? É isso aí, gente, fica aí mais essa história, não vou prolongar muito esse vídeo, porque senão fica difícil para escutar, né? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, e se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo, deixe seu comentário, não esquece de deixar um joinha aí para Rose Ruas, é muito bom para mim, muito bom pro meu canal, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo. Ah, e se você tem uma história, mande para mim, mande pelo meu e-mail, eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Fiquem todos com Deus. Tchau.